A paz do Senhor, irmãos. Vamos ler um versículo da palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 10, o verso 37. Amém? Louvado seja o Senhor. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Assente-se glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui, falar um pouquinho de Jesus com vocês. É sempre uma responsabilidade, mas também um privilégio imenso falar daquele que nos salvou. Amém? Não sou um pregador nato, com muita habilidade, mas a gente tem que saber manusear a Bíblia e falar de Jesus aonde a gente estiver. E no início do mês, o pastor Haroldo chegou em mim e pediu para mim dar essa palavra hoje, no dia 22. E ele falou comigo naquela oportunidade que esse mês seria um mês que a igreja, nos sermões, nos testemunhos, na palavra, na pregação, seria falado sobre a volta de Jesus, e seria falado sobre o arrebatamento, teria estudos sobre a escatologia e o estudo acerca das últimas coisas. E aí, enquanto ele falava, no meu coração acelerado, falando assim, tem tanta gente tão capacitada, doutores, escritores de livros, que estão dando cursos aqui nas quintas-feiras, e ele me escolheu para falar isso, sobre esse tema, tão importante para nós cristãos. E ele conversando comigo, no final da sua fala, ele disse: eu quero que você fale de Jesus, desse céu, dessa esperança que nós cristãos temos, porque parece que algumas pessoas estão pensando que o céu é aqui na terra. Ele falou dessa forma comigo, e aí eu acredito que o sermão, quando Deus está no negócio, ele fala já no começo. Porque eu saí dali, eu não consegui, todos os dias, essa palavra falava no meu coração. Parece que tem crente que está vivendo como se aqui fosse o céu. E aí eu comecei a me questionar o porquê de tudo isso. Psicólogo é meio teimoso, ele gosta de pesquisar, gosta de entender os porquês, e às vezes nem tem porquê, a gente quer saber. E Deus começou a me incomodar, por que as pessoas estão vivendo desta forma? E aí eu comecei a perguntar para algumas pessoas, por que a gente está vivendo dessa maneira? Muitos deram N respostas, mas todas no mesmo sentido. E isso começou a me incomodar. Aí eu estava em casa, conversando com a minha mãe, de boa, tranquilo. Aí eu fiz a mesma pergunta para ela. Por que, mãe, que você acha que os crentes estão vivendo dessa maneira? E ela me respondeu assim, talvez, na nossa época passada, numa geração atrás, as coisas eram mais difíceis, talvez faltava recurso financeiro, e hoje as coisas melhoraram. Eu sou dessa época, um pouco. Passamos dificuldade, mas o Senhor nos ajudou em tudo. Glória a Deus. Mas ela deu essa resposta para mim. E aí eu fiquei me perguntando, mas o problema é o dinheiro, então? O problema da gente estar vivendo de uma forma acomodada, talvez, é o dinheiro? E aí eu fiquei pensando, qual que é a resposta disso tudo? Por que, Jesus? O dinheiro também é para ser bênção. A gente está aqui para trabalhar, para dar qualidade de vida para nossas famílias, sobreviver de uma forma saudável. Isso é importante. Fiquei pensando, o celular, a materialidade, é para ser dificuldade para nós? E a resposta, eu não encontrava a resposta.
E uma outra pergunta ficou no meu coração o tempo todo. Enquanto Jesus não vem, qual que é a postura nossa enquanto crente? E isso ficou 3 semanas queimando no meu coração. Por que, Jesus? Qual que era a resposta disso tudo? E a palavra de Deus, em Mateus 24, Deus começou a falar comigo nesse texto, Mateus 24. E ali, Jesus estava assentado no Monte das Oliveiras, e os discípulos chegaram perto dele, e eles queriam saber desse tema. E ali Jesus começou a falar comigo, porque eu comecei a fazer um paralelo da geração passada com essa geração agora, e o que o texto estava me trazendo. E ali Deus falou assim comigo, que desde esse tempo, nessa época, as pessoas estavam preocupadas acerca das coisas do fim. E eles iam em particular, a Bíblia fala que aqui, estava Jesus em particular, e as pessoas iam perguntar, o assunto do crente era o céu. O assunto do crente era as coisas eternas. E eles procuravam Jesus em particular para saber como que vai ser o fim. E aí o texto, Jesus vai falando uma série de eventos que aconteceriam, que apontavam para o fim, mas a Bíblia vai dizer que ainda não era o fim. Né? Aqui ele fala que de falsos mestres, né? Ele falava de reino contra reino, guerras e rumores de guerras, pestes, terremotos. E ao longo daquela época até hoje, acontece isso todos os dias ou não acontece? Nós estamos vivendo uma pandemia mundial, que talvez encontra no meio dessa, que a Bíblia vai dizer como pestes, terremotos, né? Vá em todos os lugares. Mas ele fala aqui, mas ainda não é o fim. E ainda eu fiquei incomodado, porque a minha resposta eu não tinha encontrado. E aí, no verso 12, a Bíblia diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E aí eu fiquei pensando sobre isso. O que é iniquidade, irmãos? O que é essa palavra, né? É um pecado? Como que é isso? E aí eu fui descobrir que a resposta, a chave de tudo estava nesta palavra, iniquidade. Porque a iniquidade é diferente, nós somos pecadores, nós pecamos todos os dias. E a iniquidade, o pecado, é um desvio do alvo. Nosso alvo é o céu, amém? Louvado seja Deus. Mas a iniquidade é diferente, é o pecado que habita em nós e a gente permanece nele todos os dias, a gente não se arrepende. Isso vai nos esfriando de uma forma, irmãos, vai nos tirando e vai nos esfriando, mas dando uma sensação de que nós estamos distraídos. E aí começou a fazer sentido tudo aquilo que eu estava perguntando. O celular, como eu falei, ele não é para ser maldição nas nossas vidas. Pelo contrário, ele foi feito para nós nos comunicarmos melhor, nós estarmos mais perto até de pessoas que estão longe, a gente ter um mínimo de contato, certo? Mas quantas famílias foram destruídas por uma mensagem equivocada que mandaram? Aleluia. O dinheiro não é para ser maldição nas nossas vidas. O problema é o dinheiro possuir você. A Bíblia, quando ela fala de iniquidade, é um aumento incrível da imoralidade, do desrespeito e da rebeldia contra Deus. É o abandono dos princípios morais. Aleluia. E aí a gente começa a se comportar de forma distraída. E a pergunta ainda ficava, enquanto Jesus não vem, qual que é a nossa postura, né? Hoje eu e o irmão Cleverson, na escola dominical, a gente estava conversando sobre isso. Qual que é a postura do crente, né? E a iniquidade, ela se aumenta no
no nosso meio a cada dia, né? A perversão sexual, a fornicação, o adultério, a pornografia, as drogas, as músicas ímpias, as diversões sensuais, tudo isso tem se multiplicado de uma forma acelerada. E isso aponta para um final, para a gente estar distraído. E aquele que se encontra desta forma, quando a gente fala de esfriar, a gente está falando de insensibilidade, de falta de empatia com o outro. A gente não sente mais a dor de ninguém. Eu vou falar uma coisa para vocês. O céu é coletivo, irmãos. O céu é coletivo e a gente não está mais se alegrando com a vitória do irmão. O céu é coletivo e a gente está vivendo no egocentrismo, né? Na soberba. Aleluia. O nosso tempo é mais precioso que o tempo que nós gastamos com Deus. A materialidade que deveria ser bênção para nós, a gente está utilizando de maneira equivocada. A gente está saindo do foco, irmãos. A gente está destruindo o que Deus deixou para nós e a gente nem chegou lá ainda. E a Bíblia vai dizer em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, que por a gente andar dessa forma, a gente anda insensível, dá uma sensação de paz e segurança, mas uma paz e segurança falsa. E a Bíblia vai dizer que quando você estiver dessa forma, quando você estiver achando que o teu dinheiro compra tudo, que o teu conhecimento compra tudo, que a tua força faz tudo, louvado seja Deus que hoje a gente tem a oportunidade de estudar. Louvado seja Deus, né, que a gente está trabalhando, ter acesso ao conhecimento, a recursos financeiros, aqueles que podem. Mas isso era para ser bênção e isso está nos tirando do foco, que é o céu. O céu não é aqui, irmãos. E a Bíblia vai dizer, pois que quando disserem a paz e segurança, essa falsa paz e segurança, irmãos, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. A Bíblia diz que ele virá de uma maneira repentina. Não vai dar tempo, irmão. Se a gente não andar em retidão, não vai dar tempo, irmão. Nós fomos criados com 2 propósitos. O primeiro era adorar a Deus. E a Bíblia diz aqui que o segundo é ganhar almas. Se você não está se importando com o próximo, você está sendo crente errado. Se você não tem tribulação na sua vida e está vivendo tudo de boa, tranquilo, você está sendo um crente errado. Sinto muito em informar. A Bíblia diz que a gente precisa passar pelas mesmas aflições que Cristo passou. Se você não tem luta na tua vida, está tudo tranquilo, você está sendo crente errado. Sinto muito lhe dizer. Mas a Bíblia fala que aos que vencerem, né? Os que permanecerem firmes, em retidão, constantes, né? Como foi lido aqui, superabundantes na obra do Senhor. Ele vai vir buscar esse povo. E ele não pode te pegar de surpresa, irmãos. Se ele te pegar distraído, a gente não vai subir. Deus. Que nós possamos ter entendimentos, irmãos. De nós nos voltarmos para a palavra de Deus. Nós estávamos falando aqui de pandemia, né? E eu falando desse esfriamento, dessa insensibilidade. Nós estamos tão preocupados com direita, com esquerda, com Lula, com Bolsonaro. E no meio disso foram mais de 500 mil mortos. E no meio desses 500 mil pessoas aí,
A maioria morreu sem Jesus e a gente não sentiu isso. A gente não sentiu a dor dessas pessoas. O desemprego, a fome está pegando muita gente. Muitas pessoas morrendo de doença e a gente, o meu tá bom, então eu não estou nem aí. Andando distraído. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Eu cantava num quarteto e uma das mensagens que o quarteto sempre levava era o arrebatamento e a volta de Jesus. E tem um hino que é assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar, amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lá. Louvado seja Deus. Foi isso, irmãos, que Deus falou comigo essas 3 semanas. E eu pedia para Deus, essa palavra está cortando meu coração, porque antes de falar para lá, ela tem que falar para cá. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso ser um crente mais fiel a Ti, Deus. Seguir as Tuas promessas. Fazer o Teu querer, ganhar almas. A Bíblia, esse texto que eu li, Deus deixa meio que subentendido ali que a gente precisa ganhar almas. O reino do Senhor é multiplicar. Multiplicar em almas, não em iniquidade, irmãos. Amém? Deus seja louvado. Era isso que Deus falou ao meu coração. Deus abençoe, irmãos.